Começamos agora os donos da bola. Deixa eu bater um papo com você aqui antes da gente soltar as feras, porque estão feras, viu? Estão feras. Tem um tal de Thiago Fernandes aqui que tá no veneno. Tá no veneno. Aguarda aí que vocês vão ver. Aguarda. O menino tá daquele jeito. Só explicando para vocês, a gente tem um programa aqui na rádio, né? Que começa às 11 da manhã, lá na Band News, que vai até meio-dia. Adivinha quem faltou hoje? Thiago Fernandes. Thiago Fernandes não veio, estava guardando forças para esse momento aqui dentro dos donos da bola. Então aguarde aí. Vamos lá. Empate precioso para o Atlético. Precioso por muitas questões, por várias questões. O gol que o Atlético sofreu, né, na cobrança de pênalti da equipe do Del Valle, eu acho que foi também ali para o que o Atlético vinha de proposta para o jogo. Muita coisa foi quebrada. Um gol logo no início, um pênalti super, hiper, mega, thunderpole questionado. A gente vai debater bastante sobre isso. Mas falando da busca pelo empate, o Atlético foi muito melhor que a equipe do Del Valle no segundo tempo, buscou o tempo todo o gol de empate. E o gol de empate sai com uma jogada muito bem trabalhada pelo Atlético, algo raro de se ver na temporada do Atlético. A ESPN, né, detentora dos direitos, até colocou a jogada do início ao fim do gol e me chamou muita atenção. O Atlético com toques rápidos e em poucos segundos chega até a área adversária e com a participação de dois jogadores que precisavam disso. Eu acho que pode ser uma chama para aquilo que o Atlético tem para a temporada. O Atlético segue na luta contra o rebaixamento dentro do Campeonato Brasileiro e está muito próximo de alcançar a vaga para uma decisão continental. E esse gol de empate, ele passa pelos pés do Hulk, que não tinha uma participação em gol do Atlético desde o dia 17 de agosto. É isso mesmo. Desde o dia 17 de agosto, o Hulk não tinha uma participação em gol do Atlético, ou fazendo ou dando assistência. Então, eu acredito que mentalmente isso pode ser muito valioso para o personagem Hulk, para o ídolo Hulk, para o jogador Hulk e também por todos que estão no entorno, tanto torcida, quanto direção, quanto a equipe. E foi isso que a gente viu, muitos jogadores indo abraçar o Hulk e festejar com o Hulk. E também para o Dudu. Primeiro gol do Dudu com a camisa do Atlético, eu acho que é importantíssimo para ele, um cara que ganhou a confiança do Sampaoli e agora, num momento super decisivo, esses dois jogadores apareceram. Então é isso, só para a gente começar o nosso bate-papo aqui, deixa eu apresentar a turma que está com a gente. Mais uma vez ele, um prodígio, ele, Guilherme. Tudo bem, Altinho? Tudo bem, Gui? Beleza? Tudo bem? Dormiu tarde, hein, Gui? Nossa. Fica apurando um tanto de coisa aí depois do jogo, esse menino não para. Breno Galante que tá com um sorriso de orelha a orelha, uma felicidade gigantesca. Por que será? Thiago faltou hoje, mas foi por um bom motivo, viu? Eu Ótimo eu até motivo. peço desculpas que eu deixei você, Valuzeiro, você e o Valu com o fã-clube do Hulk ali durante uma nós hora. tava Eles deviam estar numa felicidade. Tava numa alegria. Porque, A felicidade deles eu acertei. era a mesma de ver a apresentação da sua filha lá na escola. Não, cara, foi do cacete. Você ficou feliz? Pra cacete. É uma felicidade quase que Eu tenho vontade de- eu indescritível. sou chorão, né, Quase que indescritível. É, totalmente. Era a dele no programa. O filho dele fez um gol. Fez um gol, não, deu uma assistência Deu ontem, né? O filho dele deu uma assistência ontem. Deu uma assistência. Breno Galante, eu queria que você começasse o programa hoje. Boa tarde, Elton, amigos do estúdio, pessoal de casa. Isso, Thiago Fernandes. Use do seu bom humor, porque você vai precisar. Porque não é sempre que a gente vai ficar aceitando suas desculpas. E hoje nós vamos ter que ouvir de novo suas desculpas, né? Mas o torcedor do Atlético ficou satisfeito com o que viu ontem. O Atlético conseguiu um bom resultado. Vale lembrar que jogou na altitude, começa o jogo perdendo, né? Com um pênalti que a gente vai falar por aqui, que para mim não foi, e sendo prejudicado pela arbitragem. Não é fácil você conseguir um resultado com a pressão que o Atlético, né, sofria e ainda sofre, até pela questão do Campeonato Brasileiro, mas eu acho que fica pra gente aquele alento, né, de um time que buscou até o final o empate. Primeiro tempo eu não gostei do jogo, mas no segundo tempo eu acho que o Atlético melhorou bastante. Acho que o Sampaoli, não vou colocar culpa aqui no Sampaoli, ele
está no dia a dia, ele entende quem está em melhores condições. Mas me surpreendeu colocar o Gabriel Menino, que eu acho que não foi bem no jogo. Inclusive, aí quando ele sai e entra o Natanael, também por conta do que foi conversado no segundo tempo, no intervalo, o time melhora, busca o gol, e aí o São Paulo também, né, põe mais atacantes. O Dudu, para mim, não pode ser reserva desse time do Atlético. Hoje ele tem que ser titular, né, e fez uma diferença com a sua entrada. O Hulk, tão criticado por alguns aqui, que eu não preciso citar nomes, e também por muitos na rede social de maneira até exagerada, fez uma jogada que não é qualquer um que faz, não. É aquele cara que tem competência e tem um diferencial de qualidade. Porque a bola vem forte, né, Breno? A bola vem forte, ele domina com a esquerda, faz a passada com a direita e depois toca com a esquerda, visão de jogo, acompanhando o companheiro. Quer dizer, é isso que a gente espera dele, essa decisão. Ontem o Guilherme falou, ele pode ser decisivo, e ele foi decisivo. E o Atlético fez um gol no apagar das luzes, e mais vou dizer, se talvez tivesse mais 10 minutos, o Atlético poderia até virar. A sensação que a gente tinha era que a altitude não impactou o futebol do Atlético e que o Atlético, no segundo tempo, brigou até o final. E Elton, eu acho que agora o Atlético, que ontem a gente falou que não era o favorito para o jogo de ontem, mas para a volta é o favorito, para mim, não só para a vitória, mas para poder chegar à final. Breno. Depende, claro, de jogar, se jogar o que jogou ontem. E o Del Valle te surpreendeu negativamente? O bicho-papão não era tão feio assim? Não era tão feio. Eu acho que ficou essa impressão. Eu esperava mais do Del Valle, até Quando por essa faz um questão gol cedo, da né? intensidade. Aos 7 minutos. Aí eu falei, os caras agora vão sobrar na parte física, o Atlético vai ficar, né, mexido psicologicamente, mas não foi isso. O jogo Everson foi fez uma 60 defesa difícil, que foi no primeiro tempo, lá no rodapé da trave, né? Cabeçada. Isso. O Cabeçada. Atlético foi se ajeitando e acho que foi bom. A gente falava do Atlético voltar vivo de lá. Sim. Não só acho que voltou vivo, mas voltou com muita moral. Voltou. Eu vou jogar essa pergunta para o Valu. O Atlético acaba voltando fortalecido. A gente já falou várias vezes, desde quando o São Paulo chegou, a gente tem falado do virar a chave. E eu brinquei na semana passada que o Atlético parece que tem aquela chave de padrão de energia que sempre cai, né? Você liga o chuveiro Desarma. e liga a batedeira e abre a geladeira, a chave cai. Né? Você não sabe quanto que está na potência máxima. Mas esse tipo de jogo, Valu, na altura do campeonato, estamos em outubro, mas pode ter um poder para o Atlético, para os objetivos que ele tem? Ô Elton, boa tarde para você, para todos aqui no estúdio, aqui nos assiste. Ô Elton, pode, tá? Mas eu vou aguardar um pouco mais em termos de sequência de temporada. Eu acho que o resultado é muito bom até. Eu não acho só bom, não. Eu acho o resultado muito bom. Esse empate do Atlético diante da circunstância que teve. A postura do Atlético no segundo tempo é uma boa postura também. Acho que o momento que o Atlético passa ruim na partida é mais nos últimos 10 minutos do primeiro tempo. Até porque depois que o Atlético toma um gol, o Atlético não se desmancha, tá? O Atlético não se desmancha dentro do jogo, segue tentando procurar fazer o seu jogo. Tem situações boas até com o Bernard, aliás, assim, o Bernard, dos jogadores de meio campo, para mim foi o que teve mais destaque. Ele poderia, inclusive, até ter feito em 2 oportunidades o gol do empate. Uma no primeiro tempo, que ele consegue cortar e não bate tão bem, a marcação chega pressionando. E no segundo tempo, ele faz a mesma jogada e o Vilar vai muito bem, faz uma grande defesa, o Bernard. Então o Atlético toma o gol, se mantém estruturado no jogo. E no segundo tempo realmente começa a pressionar. As mexidas surtem efeito, principalmente a entrada do Hulk e do Dudu. Acho que mexem realmente com o Atlético. O Del Valle, falando também essa situação que o Guilherme levantou, é um time que, altitude, eu pensei que tivesse, a partir do momento que sai à frente, fosse aquele time que fosse pressionar muito o Atlético, mas o estilo do jogo, até por o seu camisa 10 ser já rodado, experiente, Sornosa, é um time que cadencia mais, e eu acho que isso deixou o jogo numa esteira boa para o Atlético. E foi o Atlético que passou a pressionar mais o Del Valle, mesmo jogando fora de casa. Enfim, um resultado muito bom. Eu tô com o Breno, ele falando a respeito da situação do Atlético ser de fato favorito, porque vai jogar na sua casa com uma vantagem mínima, já vai conseguir chegar à final da Sul-Americana, mas questiono também algumas escolhas. Acho que não há nada que justifique a escalação do Gabriel Menino. Arana, uma partida muito baixa, mas no geral o time, o conjunto sai com um resultado muito importante.
Ó, eu já vou ouvir o Gui e também o Thiago Fernandes. Então, o Thiago tá quietinho, tá até me assustando. Tô ficando um pouco assustado. É vergonha, né? Com esse Thiago em silêncio aqui por tanto tempo. Agora são quantas horas? 1h15. 1h15, tem 15 minutos que o Thiago tá num silêncio que é ensurdecedor. Estou preocupado. Se continuar assim, é a melhor apresentação dele aqui. O grito do silêncio às vezes incomoda muito. Deixa eu falar da KTO aqui, ó. Aposte com ganho antecipado do KTO. Hoje é dia de aproveitar o principal torneio de clubes da Europa com grandes confrontos entre os melhores times do mundo. Segura aí, segura aí. Olha só, ontem, na Champions, foram 43 gols em 9 partidas. E hoje tem muitos jogos também. Então fica atento, porque lá, ó, a turma tá voando, tá fazendo gol, uma festa tremenda. PSG 7-2 no Leverkusen. Teve 6-1 do Barcelona e por aí vai. Ó, e é só na KTO.bet.br que você ganha antes mesmo da partida terminar. Se o time que você apostou abrir 2 gols de vantagem, meu amigo, em qualquer momento do jogo o prêmio já é seu. Então acesse kto.bet.br, consulte os termos e condições e divirta-se com ganho antecipado. Lembrando que é proibido para menores de 18 anos, jogue sempre com muita responsabilidade. E o André, a voz da consciência, mandou aqui para mim que na KTO, um tal de Racing, o Racing, tá pagando 8,5 para vencer o Flamengo no Maracanã. Ai, gente, esse pessoal não tá botando fé na equipe do Racing. O Valu só deu uma coçadinha na mão, só deu uma esfregada na mão assim, ó. Só fez assim, ó. Ai. Porque pra quem não sabe, o Valu tá cravando que o Racing vai aprontar no Maraca. É uma ótima odd. Se você gostou dessa aí, vai lá na KTO, 8,5 a equipe do Racing. Gui!